Bom, no vídeo de hoje falarei sobre a cor e a ciência no século XVII, de forma a fazer um panorama bem genérico, bem generalista, a respeito das influências que movimentos artísticos sofrerão por causa dos desenvolvimentos técnicos e das descobertas científicas, como, por exemplo, o espectro de Newton, as próprias descobertas ópticas de Galileu Galilei. Tudo isso irá influenciar as teorias cromáticas e, obviamente, vai influenciar alguns movimentos cientificistas da arte que exploram com maior grau as questões técnicas e científicas, como veremos, por exemplo, no impressionismo. O impressionismo, o neoimpressionismo, são movimentos que utilizam uma boa parte das teorias da cor, pegando os princípios científicos, mas também, claro, tem as questões poéticas da cor, como já estamos vendo em outros momentos, não é? Mas, enfim, o foco de hoje será observar a cor e a ciência no século XIX através de algumas passagens fundamentais. Bom, o que estamos vendo aqui é uma pintura, um famoso afresco de Rafael Sanzio, que fica no Vaticano, um dos museus do Vaticano, do famoso afresco, né, Academia de Atenas, com um detalhe de Platão e Aristóteles. Né? Por que eu coloquei esses dois filósofos? Né? Porque eles acabam formando o principal corpo da filosofia socrática, da filosofia grega socrática, né? Tem um momento dos pré-socráticos, que também tratam de assuntos da natureza física do mundo, mas Platão e Aristóteles irão definir uma boa parcela, uma grande parcela da tradição filosófica ocidental, que também discute as questões da cor, das manifestações cromáticas, assim como o uso das cores, a parcimônia, né, a função da arte, enfim, elementos que são completamente pertinentes às nossas pesquisas artísticas e, claro, que envolvem a cor no sentido estético filosófico. Né? Então, as cores tendem a se organizar na vida humana, ora de forma social, ora de forma científica. Vimos com Michel Pastoureau a importância de se ver a cor no sentido cultural, como que as cores se manifestam em culturas diferentes, mas também a importância de estudar a cor nas suas questões científicas, técnicas, através da química e da física. Não é? Vimos também nos 4 pilares de estudo da cor que eu já havia comentado. E as ideias platônicas e aristotélicas dominaram o cenário científico no que se refere às cores até o Renascimento. Principalmente as discussões metafísicas de Platão a respeito da função da arte, seus usos, a hierarquia, não é? E toda uma doutrina, todo um pensamento que irá ser chamado de platonismo, né? Tem as questões colocadas por Aristóteles no que se refere à química, à existência das cores no sentido físico, né, nas manifestações físicas e químicas, né, com toda a percepção do homem, né, do pensador, né, do filósofo nesse período. E as ideias aristotélicas, elas persistem, né, principalmente a organização das cores, é, as escalas cromáticas utilizadas pelos artistas, até mesmo por Leonardo da Vinci, são dominadas por uma visão aristotélica, assim como a visão astronômica de mundo, as órbitas dos planetas, né, a própria organização de um sistema solar era vista pela ótica do sistema ptolomaico. Né? Então Aristóteles também desempenha um papel fundamental da organização das cores. Né? Então por aí vai. E acreditava-se no conceito pitagórico dos raios de fogo emitidos pelos olhos a sondar o mundo, encontrando a cor nos objetos. Era uma crença, né, dos antigos de que as cores se formavam quando o olho humano emitia um tipo de raio, esse raio batia nos objetos e depois retornava ao olho. Então era assim que se especulava
que as cores eram formadas. É claro que isso foi completamente descartado pelas observações e pelas experiências científicas, não é? Mas é uma forma curiosa e interessante de entendermos como que esses homens da antiguidade entendiam o fenômeno da cor, como que o corpo humano observava e retinha, né, as cores e observava, né, tinha essa percepção. E Kepler, já, né, na astronomia, já aí no período do Renascimento, dá os primeiros passos sobre o funcionalismo fisiológico do olho humano associado à luz e à matéria. Então, a partir de Kepler, né, com astrônomos e cientistas como Kepler, Copérnico, Galileu, Isaac Newton, quer dizer, uma série de estudiosos irão avançar, principalmente no que se refere a óticas, pesquisas óticas, também alinhada ali com a astronomia, com a observação do mundo, do mundo espacial, né? Quer dizer, do cosmos. E recordando, vale lembrar o que eu costumo dizer em outros momentos e outros vídeos, para conhecermos, analisarmos obras de arte, de arquitetura do passado, é preciso entender o sistema, a mentalidade daquela época, correto? Não adianta querer observar uma pintura da Idade Média, do Renascimento ou da Roma Antiga, seja lá o período que for, com os conhecimentos modernos que nós temos. Então, um círculo cromático que utilizamos nos dias de hoje não tem a validade lá na Antiguidade ou na Idade Média. Não é? Isso, pelo contrário, só enriquece o nosso conhecimento e a nossa percepção de como as artes se manifestam no mundo, né, e se manifestaram. Então é fundamental entendermos que cada época tem a sua lógica, tem os seus conhecimentos, conhecimentos avançados, né? Claro que depois foram contestados ali pela ciência, né? Foram abandonados, né? Com certeza, mas a cor vai muito além da ciência, né? A cor tem símbolo, tem metafísica, tem filosofia, né? Ou seja, tem uma série de elementos culturais que precisam ser analisados em conjunto. E Aristóteles explica que a cor vem da luz, que se atenua ou obscurece ao atravessar diferentes objetos ou meios. Por isso, as cores estariam sobre um eixo que vai dos extremos, branco e preto, com as demais cores no meio. O branco e o preto permanecem como cores verdadeiras, o verde não está entre o azul e o amarelo, e o violeta não é a mistura de vermelho com azul, né? Seria ali um azul com preto. Essa é a percepção aristotélica, né? Uma forma de sistematizar as cores, como hoje nós utilizamos o disco cromático, por exemplo, né? Das primárias, das secundárias, das terciárias. As cores eram organizadas segundo os fundamentos de Aristóteles dessa forma, ou seja, diferente da nossa percepção contemporânea. Aqui já vemos um retrato de Galileu Galilei, né, de Otávio Leone. E até o momento, as investigações científicas margeavam os limites do misticismo hermético e da antiga alquimia. Então temos alguns personagens, o Henry Moore, o Robert Flood. Né? O que é o misticismo hermético? Está muito ligado à gnose, à ideia de transcendência, reencarnação, a ideia de purificação da alma através de sucessivas reencarnações. Isso poderia ser adiantado, facilitado através da aquisição de conhecimentos ocultos, conhecimentos secretos, né? O que também está todo dentro de um corpo que abrange várias doutrinas e religiões, tanto um pouco mais orientais, mas também dentro do seio da própria Grécia. Né? O orfismo grego também tem essas ideias. Isso é passado para a Idade Média, será chamado de ciências ocultas, né, por uma questão religiosa, né, o catolicismo ele vai combater diversas dessas doutrinas ao longo do tempo, e a alquimia, que seria aí uma das origens da química moderna, muito da alquimia, da experimentação física e química de materiais, também se misturava com crenças, com doutrinas místicas. Né? Temos, por exemplo, a ideia da pedra filosofal, né? Que é um desses exemplos. E Galileu, como católico,
a ciência não é mais um saber a serviço da fé. Não depende da fé e tem um objetivo diferente da fé. Segundo Galileu, a Escritura, a Bíblia Sagrada, contém a mensagem da salvação, porém não é sua função determinar a constituição dos céus e das estrelas. O que isso quer dizer? Que Galileu, ele não contesta a religião, ele não contesta a Bíblia. Por quê? Ele tem a perfeita noção de que a a Bíblia, ela não é um livro científico, ela é um livro de fé, é um livro da história de um povo, de uma tradição, né, da história da salvação, e que a Bíblia pode narrar como o mundo foi criado, mas ela não vai explicar como que esse mundo foi criado do ponto de vista científico, né? Então, o Galileu, ele inclusive no seu próprio julgamento, né, que já é um assunto à parte, eu inclusive recomendo as passagens de Giovanni Reale na história da filosofia para deixar mais claro como foi essa questão da Inquisição Romana, o Galileu Galilei, seu julgamento, né, perante a Igreja Católica em relação a isso, com os elementos da época, né, com a visão da época. E ciência autônoma em relação à fé. A cor nas artes vai se alinhando à ciência sem deixar de se alinhar aos conceitos filosóficos clássicos. Então, claro, a ciência vai tomando caminhos que são cada vez mais distintos da fé, das crenças religiosas, porque começa a ter uma metodologia científica em franco desenvolvimento, em expansão. A fé tem as suas questões, as suas qualidades, as suas propriedades, o que não significa que ciência e fé se afastam, né? Pelo contrário, elas podem ser perfeitamente alinhadas em uma especulação metafísica, né? Isso uma coisa não precisa necessariamente invalidar a outra, né? Mas com o século XVII, com o avançar do século XVII, cada vez mais é visto que os artistas se interessam por esses efeitos óticos, pelos instrumentos, pelas lentes de aumento, né? E a própria observação das cores irá encantar a todos, né? Não só os cientistas ou o público geral, mas também os artistas que começam a entender de uma forma mais técnica, né, através de experimentos, como que as cores são formadas. Isso irá gerar uma série de vantagens também para o desenvolvimento de técnicas, de materiais e também de movimentos artísticos. Aí temos a figura do Franz Hall, né, o retrato de René Descartes, né, que vemos aqui um detalhe da pintura. Entra em cena o pensamento cartesiano, né, quer dizer, a metodologia científica da qual nós somos herdeiros, né. Temos aí a primeira regra do método de Descartes. Não se deve acatar nunca como verdadeiro aquilo que não se reconhece ser tal pela evidência, assim como nunca se deve abranger em nossos juízos aquilo que não se apresente tão clara e distintamente à nossa inteligência a ponto de excluir qualquer possibilidade de dúvida. A ideia, né, gente, de experimentos que podem ser comprovados, repetidos, comprovados novamente em diversos pontos por diversas pessoas, né, por diversos cientistas. Né? Então, Descartes admite a existência de substâncias distintas para a alma e para o corpo. Né? Descartes era um homem religioso. Reale, Giovanni Reale, na sua História da Filosofia, conclui que, a partir daí, a atividade cognoscitiva, mais do que se preocupar em fundamentar as conquistas pelo sentido metafísico, deve procurar a clareza e a distinção, traços típicos da primeira verdade que se impôs à nossa razão e que devem ser a marca de qualquer outra verdade. E para alcançar a clareza e distinção, é preciso seguir o itinerário da análise, da síntese e da verificação para assim eliminar a dúvida, né? A própria ideia da repetição dos experimentos para verificar sempre os resultados, né? Comprovar esses resultados. Então, daí vem, né, um dos princípios do método científico. Né? A filosofia seria a doutrina do conhecimento
e não mais a ciência do ser, né? A filosofia começa a se ocupar, porque filosoficamente a própria filosofia grega, ela, ela também se ocupava dos fenômenos da natureza, de explicar os fenômenos da natureza. Isso é uma tradição da filosofia que depois é transmitida para a teologia. Parte ali do corpo intelectual que vemos na época das catedrais, da Idade Média. Então, era atribuição da filosofia também entrar nas explicações do mundo natural, né? Então, cada vez mais, com o avançar do século XVII, começa também a ter uma distinção mais clara entre o que é ciência e o que é filosofia. Então, a filosofia vai se ocupando com outras, vai se debruçando sobre outros assuntos mais complexos, né, também metafísicos, a ética, a moral, né, a linguística, tudo isso vai também fazer parte aí da filosofia, e a ciência vai tomando seus caminhos, principalmente através de análises, instrumentos, laboratórios, né? E Descartes considera secundárias as propriedades como cor, o sabor, o peso ou o som, porque não é possível ter delas uma ideia clara e distinta, né? Então, em questão da cor, o Descartes associa as cores muito a uma questão efêmera, né? Porque os corpos, as cores mudam de acordo com o estado da matéria, né? Então, a cor não seria algo exatamente manifestada, né, nos objetos no mundo físico, algo que poderia ter uma forma mais absoluta de critério, né, de análise. François d'Aguilon. Ele foi um jesuíta polígrafo, próximo ao pintor Rubens, e formulou uma teoria próxima à das cores primárias modernas. Então, olha que interessante. Nós já estamos chegando nesse círculo cromático que estudamos em qualquer escola, em qualquer faculdade, né? O círculo das primárias, das secundárias. Então, aqui, na verdade, é uma passagem dessas percepções aristotélicas para esse círculo cromático que utilizamos nos dias de hoje. Então, é fundamental entendermos como que isso se deu, né, no tempo, não só como conhecimento histórico, mas entender as origens daquilo que nós fazemos e perceber que também podemos retornar poeticamente, simbolicamente, a ideias do passado, né, a formas medievais, as formas da antiguidade. A obra de François Aguilon é o Opticorum Libri Sex, né, de 1613. É uma obra interessante porque ela situa o branco e o preto nos extremos como cores extremas e verdadeiras. As cores médias que ficariam entre, né, são vermelho, azul e amarelo. E as cores misturadas, verde, violeta e laranja. Então, olha que interessante. Ainda nesse período, o branco e o preto são cores reais, cores consideradas verdadeiras. Por quê? O que vai acontecer posteriormente, na época de Newton, com o espectro solar do prisma? O preto vai ser considerado uma ausência de cores, correto? E o branco, aquela mistura de todas as cores pela luz, né? Então, quer dizer, essa percepção ainda não estava formada, porque ainda se mantinha uma visão oriunda ali da antiguidade da Idade Média, né? Enquanto que já temos uma novidade interessante, o vermelho, o azul e o amarelo já podem ser vistos aqui como cores primárias, né? Não com esse termo, mas próximas do que entendemos hoje como cores primárias. E essas cores misturadas são a mistura dessas cores primárias, então seria o verde, o violeta e o laranja. Então já temos aqui uma transformação interessante. E é um dos primeiros registros da exclusão do verde como cor principal, rompendo com todos os usos sociais e simbólicos dessa cor até então, antecedendo a teoria das cores primárias e complementares. Se pegarmos ali o princípio aristotélico, o verde é uma cor primária, né? Ele faz parte daquela escala de cores primárias, junto com o branco e com o preto, né? Com exceção das cores de Albert que vimos, né? O Albert considerava o cinza uma cor primária, né? Mas em geral, o próprio Leonardo da Vinci usava uma escala mais próxima do aristotélica, da escala aristotélica. E o branco e o preto.
Daguilon conceitua a ideia de intensidade ao se relacionarem com as demais cores. Né? Intensidade, então, está ligado àquele exercício que fazemos, né? Colocar o branco com a cor, né? Com o matiz até o preto, né? Então, por exemplo, o vermelho até o branco, o vermelho até o preto, que chamamos aí de valor, né? Alguns autores de intensidade, né? Enfim. E atualmente, os círculos ou discos cromáticos representam sistemas de cores onde geralmente as cores primárias, secundárias, terciárias e até quaternárias ou intermediárias estão representadas, de forma a mostrar como elas se relacionam entre si e podem ser combinadas de acordo com a sua posição no disco. A maioria privilegia os tons e suas relações entre si e suas misturas. Outras podem desdobrá-los em seus tons e saturação. Ou seja, nós utilizamos esse formato de círculo cromático que temos aqui agora, né, onde os matizes são apresentados. Né? O que são os matizes? São as cores puras, sem branco nem preto, ou a mistura entre cores complementares, por exemplo. Então, temos ali as cores primárias, né? No caso aqui é um disco de item, né? Muito utilizado ali na época da Bauhaus, né? Não o vermelho ainda era utilizado, né? Atualmente utilizamos o magenta, mas as outras cores são derivadas das misturas dessa, né? Então, isso e daqui se trata da ideia dos matizes, né? E diversas combinações podem ser formadas aqui, inclusive de altos contrastes, por exemplo, entre as complementares, o vermelho em relação ao verde, combinações de vermelho e verde, o amarelo com o violeta, né? Quer dizer, são relações que trabalhamos em diversos momentos na nossa trajetória profissional, como artista, como designer, como arquiteto, né? Enfim, não importa. Para qualquer profissional que trabalha com as cores. E não existe um modelo padrão único e verdadeiro, isso é importante, pois discos cromáticos podem ser desenvolvidos para atender a diversos tipos de análises cromáticas. Obviamente, nós utilizamos padrões, discos que são consagrados, né, que funcionam. Né? Então, por exemplo, esse disco funciona muito para os artistas, né? Mas talvez para uma indústria ou para um outro tipo de tecnologia esse disco não seja tão importante, né? Outro sistema de cor pode substituí-lo. Então tem a ver com a ideia também dos sistemas de cores. Principais funções: distinguir a mistura das cores primárias e derivadas, cores análogas, complementares e as relações de contraste simultâneo e harmonia. Então, claro, o artista, o designer, ele precisa ter esse círculo cromático na cabeça, né? Ele já sabe formar as cores e se virar, né? Como se diz, com a ausência de uma determinada cor. Não é porque nós não temos uma tinta verde que nós não vamos deixar de fazer o verde através de outras misturas. Né? Então isso facilita a composição de obras artísticas e de design através do domínio do círculo cromático e também das relações de contraste simultâneo e harmonia. Lembrando aqueles ensinamentos do Joseph Albers, né? Como vemos a sua aplicação acadêmica do contraste simultâneo. Retornando àquela questão do misticismo, da gnose, né, que as cores eram também percebidas nos sistemas medievais, relacionadas com temas da antiguidade, como céu, fogo, terra e ar, ou também aos humores, né, como o sanguíneo, o fleumático, o colérico, o melancólico. Temos alguns personagens interessantes na história, por exemplo, Robert Fludd, foi um médico e místico inglês, que ele é citado por John Gage e o Michel Pastoureau, né, onde ele cria aí uma das tentativas mais radicais para reduzir as percepções iniciais de cor para um simples diagrama. Né? Ele cria um círculo cromático. E esse círculo de cor, né, de 1626, e o Pastoureau data em 31, considerado o primeiro círculo cromático impresso. Então é interessante, nós temos uma referência histórica. E o Flood organiza 7 cores em uma sequência aristotélica entre o branco e o preto. O vermelho, Rubens, e o verde, Viridis, são ainda cores vizinhas. Olha que interessante. Nesse círculo cromático do Flood, o vermelho
está ao lado do verde, né? No círculo cromático que utilizamos hoje, primárias e secundárias, elas são cores opostas, né? Ou seja, então até esse período antes de Newton, antes desses desenvolvimentos científicos, há uma presença ainda muito forte da organização aristotélica. No lado do amarelo e do laranja, a luz é majoritária. Do lado do azul, o contrário, né? Agora, tem um ponto, né, interessante, que é quando entra na história as experiências de Isaac Newton, né? O Isaac Newton também tratou de assuntos místicos, né? Ele não era um cientista 100% do tempo, ele também tratou de assuntos metafísicos e místicos. Aqui vemos um detalhe da pintura do Palladi, a descoberta de Newton da refração da luz, né? Uma pintura de 1877. Podemos ver ali no detalhe uma criança soltando as bolinhas de sabão e Newton percebendo, então, o próprio espectro da luz, né, o arco-íris se formando ali nessa bolinha de sabão. E uma data importante, 1666. Newton observou o espectro de cores que saem de um prisma. O prisma refrata cores diferentes por ângulos diferentes. Conclui que a cor é uma propriedade intrínseca da luz. A cor, ela faz parte da luz. Demonstrou que o espectro multicolorido produzido pelo prisma poderia ser recomposto em luz branca por um segundo prisma e uma lente, ou seja, um prisma divide a luz branca nas cores e um outro prisma, um outro equipamento faz o processo inverso, pega essas cores e devolve a luz branca. Observa que a cor é o resultado de objetos interagindo com os espectros de cor da luz, já colorida, em vez de objetos gerando a própria cor, né? Também se acreditava que os próprios objetos geravam a cor. Então, Newton já coloca essas atribuições à luz. E para quem não conhece um prisma, né, ou não lembra da sua forma, basta observarmos essas fotografias, né, que eu coloquei aqui de domínio público, né, do Pixabay, apenas para ilustrar genericamente. A luz não se enfraquece ao decompor-se, ao formar as cores, continua Newton. Tá? Então, isso aqui é Newton explicando. Tá? E segundo Pastorot, a partir de então, a luz e as cores que contém são identificáveis, reproduzíveis, passíveis de ser controladas e mensuráveis. Ponto interessante é quando a cor pode ser medida, a cor pode ser testada cientificamente em laboratório. Né? Então isso é fundamental. As especulações sobre as cores vão se focar para os experimentos científicos, né? E menos, talvez menos simbólicos ou filosóficos e se concentram, terão uma atenção maior pelo ponto de vista científico. Porém, vimos, né, com Goethe, veremos, né, para quem não viu, mas procurem lá a sequência dos vídeos, né, o próprio Goethe, né, na doutrina das cores, ele retoma a importância simbólica da cor, especialmente para os poetas, especialmente para os artistas, né, ali do período do romantismo. E Newton conclui que as lentes de qualquer telescópio refrator sofreriam com a dispersão da luz em cores, né, o que ele chama de aberração cromática. Como prova, ele construiu um telescópio usando espelhos reflexivos em vez de lentes. Desde Galileu, né, essas lentes já eram utilizadas nos experimentos, nas observações astronômicas, para contornar esse problema. O telescópio, então, newtoniano vem daí. Ele publica suas notas em Off Colors, né, mais tarde expandida para a obra Ótica. E segundo a nova ordem de Newton, o vermelho não ocupa mais a posição central. Ele está agora nos extremos, né, em um dos extremos, como percebe-se no espectro de cores. Né? O verde assume lugar entre o amarelo e o azul, confirmando o que os pintores já sabiam. Então, são observações também aqui do Michel Pastoureau. Branco e preto deixam de ser cores reais. Como que deixam de ser cores reais? Né? No sentido de que o branco é formado pela associação, né, de todas as cores, né, do espectro, então a luz branca vem daí, e o preto ele é a ausência dessa luz. Né?
Agora, é claro que o branco e o preto, simbolicamente, culturalmente, são cores integrais, não existe a cor preta, né? Tanto que nós nomeamos determinadas tonalidades através disso, né? O preto, né? Então, uma pequena vantagem é vista no branco, né? Por ser a soma de todas as cores luz. Então é muito comum, né? A gente estuda na escola, no colégio, que o preto não é uma cor, né? Então é importante diferenciarmos isso. Entendermos que o preto é realmente uma cor, porque ele participa da cultura como um todo. O preto é, antes de tudo, um símbolo. Ele tem sentidos simbólicos, icônicos, né? Então ele não é um não cor, né? Imagina uma pessoa tá com uma camisa preta, a camisa é não cor, né? Claro que não, né? Isso também já seria um exagero. Os experimentos em um quarto escuro, iluminando corpos com luz não composta de diversas cores. Suas publicações geraram polêmicas durante vários anos, enfrentando físicos como Anthony Lucas, Francisco Linus e Robert Hooke, né? Então, as teorias de Newton foram contestadas, houve muita especulação, né? E, claro, foram postas à prova por outros cientistas. A existência ou comprimento do espectro foi negada por muitos, e mesmo havendo inconsistências em relação aos prismas e comprimentos, por exemplo, pois prismas de diferentes ângulos e diferentes índices de refração geram resultados diferentes. Newton iniciou uma nova etapa científica e filosófica. Então a história da cor mudou completamente, a história da ciência, né? E entre suas contribuições estão a difração, a inflexão da luz, refração dupla, polarização da luz, quadrante reflexivo, telescópios e visão binocular, né? Então os fotógrafos conhecem os filtros, né, que podem ser acoplados nas lentes das câmeras fotográficas. Isso está tudo aí relacionado com desenvolvimentos que já vêm do século XVII para frente, né? Especialmente falando aí da polarização da luz. Bom, mais adiante temos o Claude Botté. O Claude Botté, né, o círculo cromático do Tratado da Pintura e Miniaturas, né, 1708. Já temos um círculo cromático muito próximo desse que já trabalhamos hoje. Já podemos perceber que o vermelho já se opõe ao verde, né, que o amarelo começa a se opor ao violeta, né, apesar de algumas perdas de pigmentação dessas ilustrações, né? Mas de Claude Botté, né, o círculo de Newton foi substituído pelo seu, apresentando 3 primárias e 3 secundárias. Então já temos aqui propriamente um círculo cromático mais próximo de nós, moderno. E vem também o Jacob Christopher Lebrun, que em 1720 e 25 desenvolve um processo de impressão baseado nas cores vermelho, azul, amarelo e preto, né? Que é o processo de matrizes de gravura, onde essas cores primárias são colocadas, mais o preto, né? Formando então toda uma imagem colorida, né? Depois conheceremos isso com mais detalhe. Já em 1776 tem esse famoso, né, o círculo prismático de Moses Harris, onde essa concepção de formação do círculo cromático através de primárias já está praticamente consolidada, especialmente nas artes gráficas, né? E especialmente nas artes gráficas que estão se desenvolvendo e irão se desenvolver ainda mais no século XIX com o surgimento da litogravura, né? Com a expansão da litogravura. A utilização das 4 cores é suficiente para a obtenção de todas as outras sobre o suporte branco do papel. Então é preciso usar o branco do papel para adicionar o vermelho, o amarelo e o azul, além do preto, né? Então é muito próximo também do que fazemos nas impressoras. O método, o sistema CMYK, né? Utilizado nas nossas impressoras. Essa inovação técnica permite uma ampliação das funções artísticas e didáticas, mas, principalmente, confirma a nova hierarquia das cores, a hierarquia das cores primárias e complementares. Uma relação que, desde então, vai ser fundamental para todo artista, para todo designer, né? E arquitetos. Moses Harris publicou cerca de 1776 o que provavelmente seja o mais antigo círculo de cores simétricas, esse aqui que estamos vendo. Bom, então eu fico por aqui.
e nos vemos na próxima.